Quando você deixar ir, tudo muda. Estoicismo moderno. Você não está cansado porque a vida é pesada. Você está cansado porque insiste em carregar o que já deveria ter sido solto. A maior exaustão humana não vem do trabalho, do esforço ou da disciplina. Ela vem da resistência. Resistir ao que já aconteceu, resistir ao que mudou, resistir ao que terminou. Existe uma ideia silenciosa que domina a maioria das pessoas sem que elas percebam. A ideia de que, se segurarem firme o suficiente, algo vai voltar a ser como antes. Mas a vida não funciona assim. O que insiste em ficar parado, apodrece. O que se move, se transforma. E você sente isso no corpo antes de entender com a mente. O peso no peito, o pensamento repetitivo, a sensação de estar vivendo sempre o mesmo dia com rostos diferentes. Isso não é azar, isso é apego. O apego moderno não se parece com correntes visíveis. Ele se disfarça de lealdade, de esperança, de insistência. Você chama de persistência aquilo que, no fundo, é medo de encarar o vazio que vem depois do soltar. Porque soltar não é apenas perder algo externo. Soltar é perder uma versão de si mesmo. É admitir que aquela história que te definia já não existe. E o ego entra em pânico diante disso. O ego prefere sofrer a deixar de ser quem sempre foi. Por isso, tanta gente permanece presa a relações mortas, a ideias vencidas, a dores antigas. Não porque ainda doem, mas porque ainda definem quem a pessoa acredita ser. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. Aquilo que você não solta começa a te controlar. Aquilo que você insiste em manter começa a te moldar por dentro. Não de forma dramática, mas silenciosa. Um pouco de ansiedade por dia, um pouco de amargura acumulada, um pouco de rigidez emocional, até que um dia você percebe que não reage mais com clareza, reage por hábito. E quando você reage por hábito, não é você quem escolhe, é o passado decidindo por você. O estoicismo moderno começa exatamente nesse ponto, não tentando mudar o mundo, mas interrompendo a tirania interna do que já passou. Você não sofre pelo que perdeu. Você sofre pelo diálogo interno que nunca encerrou, pelas conversas que continua tendo sozinho, pelas cenas que repete na cabeça como se pudessem ter um final diferente. Isso rouba sua presença. E quando você perde presença, perde poder. Um imperador sem presença é apenas um corpo sentado no trono. Um ser humano sem presença é apenas alguém sendo levado pelas circunstâncias. Marco Aurélio não escrevia para se motivar. Ele escrevia para se lembrar de não ser arrastado, para não permitir que o que estava fora invadisse o governo interno. Soltar não é um ato emocional, é um ato racional sustentado pela coragem. É perceber que segurar algo não o torna seu, apenas o torna pesado. É compreender que há uma diferença entre cuidar e aprisionar, entre amar e depender, entre persistir e se negar a aceitar a realidade. O apego não protege, ele paralisa, ele cria a ilusão de segurança enquanto drena sua energia vital. Você passa a viver defendendo algo que já não se defende sozinho. E tudo que precisa ser defendido o tempo inteiro já está morto. Existe um momento em que a vida testa você em silêncio. Ela não grita, ela não confronta, ela apenas para de responder. E esse silêncio é a pergunta. Você continua aqui por consciência ou por medo? Você permanece porque ainda há verdade ou porque abandonar isso significaria encarar quem você se tornaria sem isso? O estoico escolhe a verdade, mesmo quando ela dói, porque ele entende que a dor da lucidez dura menos do que a dor da negação. Negar cansa, resistir consome, soltar liberta, mas exige maturidade. Não confunda soltar com desistir. Desistir é fugir. Soltar é permanecer inteiro mesmo quando algo vai embora. É não permitir que a ausência de algo se transforme na ausência de si. É manter o eixo quando a paisagem muda.
Quem não solta, se apega ao cenário. Quem solta, governa a si mesmo. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você entende que não precisa manter nada à força, algo se reorganiza por dentro. A mente desacelera. O corpo respira. A vida volta a fluir sem a fricção constante da expectativa. Se você sente que algo em você está pesado, não pergunte como segurar melhor. Pergunte o que já deveria ter sido deixado para trás. A resposta não vem como um grito, ela vem como um desconforto persistente, uma sensação de desalinhamento, um cansaço que não passa. Esse é o sinal, e ignorá-lo custa caro, porque tudo que você não solta hoje cobra juros amanhã, e esses juros são pagos com tempo de vida, clareza mental e paz interior. Soltar não é o fim de algo, é o início de você. E se isso te incomoda, é porque toca exatamente no ponto certo, porque toda transformação real começa com desconforto, e toda liberdade começa com uma decisão silenciosa de não carregar mais o que não te pertence. O apego mais perigoso não é ao outro, é a identidade que você construiu em torno dele. Pouca gente percebe isso. Você não se prende a pessoas, situações ou histórias apenas pelo que elas são. Você se prende pelo que elas dizem sobre quem você é. Quando algo vai embora, não é só a perda externa que dói. É a ruptura da narrativa interna. É o colapso silencioso da pergunta: quem eu sou sem isso? E é exatamente aí que a maioria trava. Não por falta de força, mas por medo de ficar sem personagem. O ser humano moderno vive se definindo por rótulos invisíveis. O forte, o que aguenta tudo, o que sempre resolve, o que foi injustiçado, o que ama demais, o que nunca desiste. Esses personagens começam como proteção, mas com o tempo viram prisão. Porque você passa a sustentar situações que já não fazem sentido apenas para não contradizer a imagem que criou de si mesmo. Você não mantém uma relação porque ela é viva. Você mantém porque sair dela quebraria a ideia de quem você acredita ser. E o ego prefere a dor da coerência à liberdade da mudança. Aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Muitas dores persistem não porque são profundas, mas porque são familiares. Elas dão identidade, elas dão história, elas dão assunto interno. Soltar não ameaça apenas o apego externo. Soltar ameaça a narrativa que você repete para si mesmo todos os dias. E é por isso que o vazio assusta tanto. Não é o vazio em si, é o silêncio sem personagem. É ficar sem o roteiro que explicava sua vida até aqui. O estoicismo moderno não te pede para destruir quem você foi. Ele te pede para não confundir abrigo com prisão. Houve versões suas que foram necessárias, houve dores que te ensinaram, houve histórias que te moldaram. Mas nada disso é contrato vitalício. Crescer é saber quando algo cumpriu seu papel, e maturidade é ter coragem de sair de cena sem aplausos, sem justificativas, sem precisar provar nada para ninguém, inclusive para si mesmo. Repare como muitas pessoas dizem que não conseguem soltar, mas na verdade nunca tentaram viver sem o papel que a dor lhes deu. A pessoa que sofreu vira a pessoa que precisa lembrar que sofreu. A pessoa que foi forte vira a pessoa que não pode fraquejar. A pessoa que foi abandonada vira a pessoa que nunca confia. Isso parece proteção, mas é continuidade do trauma. É o passado governando o presente com uma máscara de prudência. E enquanto você chama isso de cautela, a vida passa sem te atravessar de verdade. O estoico entende algo essencial. Identidade não é algo que você defende, é algo que você escolhe a cada ação. Você não é o que aconteceu com você, você é o que faz com o que aconteceu. E isso muda completamente o jogo. Porque se identidade é escolha, então apego à identidade é recusa de escolher de novo. É preguiça emocional disfarçada de lealdade ao passado.
É medo de recomeçar disfarçado de coerência. Soltar uma identidade dói mais do que soltar uma pessoa, porque a pessoa vai embora, a identidade cai. E quando ela cai, você fica nu diante de si mesmo, sem discurso, sem explicação pronta, sem o conforto de saber exatamente quem você é. Mas é nesse ponto que algo raro acontece. A consciência reaparece. Você para de agir para sustentar uma imagem e começa a agir a partir da realidade. E isso é poder. Poder silencioso. Poder que não depende de validação externa. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que tudo o que não depende da virtude não define o homem. Não é o cargo, não é a perda, não é a vitória, não é a humilhação. O que define é a postura. E postura não se herda, se escolhe. Todos os dias, inclusive quando dói. Inclusive quando desmonta o que você achava que era. Porque quem se apega à identidade antiga se impede de acessar a próxima versão de si. E essa próxima versão só nasce quando o personagem antigo aceita sair de cena. Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: o que em mim continua vivo apenas porque eu tenho medo de não saber quem serei sem isso? Não responda rápido. Observe. Sinta o desconforto. Ele aponta o lugar exato onde o apego deixou de ser proteção e virou limitação. E enquanto você não soltar esse papel, continuará vivendo em função de algo que já não representa quem você está se tornando. Soltar a identidade não te faz perder valor. Te devolve presença, te devolve escolha, te devolve governo interno. Porque quando você não precisa mais sustentar quem foi, finalmente tem energia para construir quem pode ser. E isso não acontece sem ruptura. Toda transição real exige luto. Luto não pelo que acabou fora, mas pelo personagem que não precisa mais existir dentro. Se isso te incomoda, é um bom sinal. Significa que você está tocando no núcleo do apego. E é exatamente daí que começa a liberdade real. Não quando tudo melhora, mas quando você deixa de precisar ser quem já não é. A dor não é o que te prende. O que te prende é a forma como você tenta escapar dela. Pouca gente entende isso de verdade. A maioria acredita que sofre porque algo ruim aconteceu. Mas o sofrimento prolongado nasce quando você transforma a dor em inimiga. Quando você tenta expulsá-la, silenciá-la, anestesiá-la ou fingir que ela não existe. A dor ignorada não desaparece, ela se infiltra, ela muda de forma, ela começa a decidir por você nos bastidores. Existe uma diferença fundamental entre sentir dor e viver em sofrimento. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Ele surge quando você resiste ao que já está aí. Quando você se recusa a aceitar que algo acabou, mudou ou falhou. Quando você insiste em entender antes de sentir. Quando você tenta ser forte antes de ser honesto. Essa resistência cria tensão interna. E toda tensão mantida por tempo demais vira identidade. Você começa a se apresentar ao mundo a partir da ferida, mesmo dizendo que já superou. O estoico não busca conforto, ele busca clareza. E clareza começa no momento em que você para de lutar contra a dor e passa a observá-la. Não como vítima, não como herói, mas como alguém disposto a entender o que aquela experiência veio ensinar. A dor sempre traz uma mensagem, mas ela só fala quando encontra presença. Quando você foge, ela grita. Quando você escuta, ela ensina. E quando ensina, perde a função de permanecer. Repare como a maioria das pessoas corre para preencher qualquer vazio. Trabalho excessivo, distração constante, relações rápidas, ruído permanente. Tudo isso não é produtividade nem prazer. É fuga, é medo de ficar sozinho com o que dói. Porque ficar exige coragem, exige maturidade emocional, exige parar de representar força e começar a viver verdade.
O estoicismo moderno não romantiza a dor, mas também não a transforma em tabu. Ele a reconhece como parte do caminho de quem escolhe viver com consciência. Quando você acolhe a dor, algo muda, não de forma mística, de forma prática. A mente para de criar histórias. O corpo para de se contrair. O pensamento desacelera. Você deixa de gastar energia lutando contra o que sente e passa a usar essa energia para se reorganizar por dentro. A dor acolhida não cresce, ela se dissolve, porque sua função não é te destruir, é te alinhar, é mostrar onde você ainda está preso, onde ainda resiste, onde ainda se agarra ao que não controla. Existe um erro comum: achar que acolher a dor é se afundar nela. Não é. Acolher é permitir que ela exista sem transformá-la em identidade. É dizer, isso dói, mas não sou isso. É sentir sem dramatizar. É chorar sem se definir pela lágrima. É admitir fragilidade sem abandonar a responsabilidade. Isso exige mais força do que qualquer armadura emocional. Porque armaduras cansam, presença fortalece. O estoico sabe que não há transformação sem fratura. Tudo que amadurece passa por um momento de desconforto. O corpo cresce rompendo fibras. A mente evolui questionando crenças. A alma se expande quando algo que parecia essencial deixa de fazer sentido. Negar esse processo é tentar colher sem plantar. É querer paz sem atravessar a verdade. E a verdade quase sempre dói antes de libertar. Observe quantas decisões você toma para não sentir. Quantas escolhas são feitas para evitar desconforto imediato, mesmo criando sofrimento prolongado. Permanecer onde não há vida. Calar o que precisa ser dito. Aceitar menos do que merece para não lidar com a solidão. Tudo isso parece proteção, mas é adiamento da dor inevitável. O estoico prefere a dor limpa da verdade, a dor suja da negação, porque a primeira passa, a segunda se acumula. Quando você permite sentir, algo se fecha. Um ciclo termina, uma repetição perde força. A dor, finalmente reconhecida, não precisa mais chamar sua atenção. Ela cumpriu seu papel. E nesse momento, você percebe que o que mais te prendia não era o que aconteceu, mas o esforço constante para não sentir o impacto do que aconteceu. Soltar começa aí, no instante em que você para de fugir de si. Não existe caminho estoico sem esse encontro. Não existe domínio interno sem atravessar o desconforto. Mas existe recompensa. E ela não é euforia, é solidez, é serenidade. É a sensação silenciosa de que você não precisa mais se defender do que sente. Você aprende a ficar, aprende a ouvir, aprende a atravessar. E quem atravessa não fica preso. A dor acolhida não te define. Ela te refina, ela tira excessos, ela desmonta ilusões, ela revela o essencial. E quando isso acontece, algo em você se fortalece sem barulho. Uma força que não reage por impulso, que não se perde em narrativas, que não depende de controle externo. Essa força nasce quando você entende que sentir não é fraqueza, é condição para se libertar. Se há algo em você que dói agora, não apresse a saída, não se distraia, não se endureça, observe, fique, escute. A dor não veio para ficar, veio para mostrar. E tudo que é mostrado com clareza perde o poder de te dominar. A liberdade não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você deixa de se prender. Existe uma crença silenciosa que governa a maioria das decisões humanas. A ideia de que a liberdade virá depois que o problema for resolvido, depois que a dor passar, depois que alguém mudar, depois que o passado fizer sentido. Esse depois nunca chega, porque enquanto você condiciona sua paz ao mundo externo, você entrega o governo da sua vida a algo que não controla, e isso não é prudência.
É dependência disfarçada de esperança. O estoico não espera o cenário ideal para agir com dignidade. Ele age com dignidade dentro do cenário que existe, porque entende que a única liberdade real é interna, e liberdade interna não depende de aprovação, de estabilidade, de garantias. Depende de uma decisão firme de não se agarrar ao que já não serve, mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando desmonta expectativas antigas. A prisão mais comum não é feita de grades, é feita de condições. Quando isso acontecer, então eu fico em paz. Enquanto isso, eu aguento. E aguentar vira rotina, e rotina vira identidade. Observe quantas vezes você adiou sua liberdade esperando que algo externo se resolvesse. Quantas vezes você disse a si mesmo que ainda não era a hora de soltar, ainda não é o momento, ainda não estou pronto. O problema não é o tempo, é o apego. Porque a prontidão não vem antes da decisão, ela nasce da decisão. Você não se sente livre para soltar, você solta para se sentir livre. Essa inversão muda tudo. O que te prende não é o que existe, é o que você exige que exista. A exigência cria tensão, a tensão cria rigidez, a rigidez cria sofrimento. O estoico observa a realidade sem negociar com ilusões. Ele não discute com o que é, ele escolhe como responder ao que é. E nessa escolha mora a liberdade. Não na tentativa de controlar resultados, mas na recusa em se definir por eles. Há pessoas que confundem liberdade com ausência de limites. O estoico entende liberdade como domínio de si. Ele sabe que alguém pode estar cercado de conforto e ainda assim ser escravo de expectativas, de desejos, de medos. E também sabe que alguém pode estar em meio ao caos e ainda assim manter clareza, postura, serenidade. Porque não se prende à promessa de que tudo precisa melhorar para que ele possa viver com inteireza. Soltar é um ato concreto, não é um conceito abstrato. É parar de revisitar a mesma história buscando um desfecho melhor. É interromper o impulso de explicar demais. É desistir da necessidade de ser entendido por todos. É aceitar que algumas respostas não virão e que ainda assim é possível seguir. A mente resiste a isso porque prefere certezas falsas a verdades incompletas. Mas o preço da falsa certeza é alto. Ela te mantém pequeno, te mantém previsível, te mantém preso. O estoico escolhe o risco da lucidez. Ele aceita o desconforto de não saber, porque entende que o apego à certeza é uma forma sofisticada de medo. Medo de errar, medo de perder, medo de ficar sozinho com a própria consciência. Mas quando você solta a necessidade de controle, algo se organiza por dentro. A ansiedade diminui, o pensamento clareia, a ação se torna mais firme. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de brigar com o inevitável. Liberdade não é fazer o que quer, é não ser governado pelo que não quer. É não permitir que expectativas antigas decidam seus próximos passos. É não carregar ressentimentos como se fossem bússola. É escolher responder com razão quando o impulso pede reação. Isso exige treino, exige vigilância, exige humildade, mas traz uma paz que não depende de aplauso nem de confirmação externa. Existe um momento silencioso em que você percebe que está preso não por falta de opção, mas por hábito. Hábito de permanecer, hábito de esperar, hábito de se adaptar ao desconforto em vez de transformá-lo. Esse momento é um convite, não para mudar tudo de uma vez, mas para soltar algo específico, uma expectativa, um papel, uma promessa que não é mais sua. A liberdade começa pequena, mas ela cresce rápido quando você a respeita. Não espere que o mundo te autorize a ser livre. Ele não vai. A autorização é interna. E ela vem quando você aceita que não precisa mais se prender ao que não depende de você. Quando você para de exigir que a vida seja diferente, para então viver bem.
Quando você entende que a paz não é um prêmio futuro, é uma postura presente. Se isso ressoa, não racionalize demais. Observe onde você ainda condiciona sua liberdade a algo externo, onde você diz a si mesmo ainda não. Esse é o ponto. E soltar esse ponto é o início de uma mudança real. A mente, quando não é guiada, se torna um território hostil. Não porque ela seja má, mas porque foi deixada sem direção. Pensamentos surgem, se repetem, se acumulam e aos poucos constroem uma realidade interna que você passa a confundir com a própria vida. Você acorda cansado, não pelo que fez, mas pelo que pensou. Revive diálogos que já acabaram. Antecipar cenários que talvez nunca existam. Julga a si mesmo com uma severidade que jamais aplicaria a outro ser humano. E chama isso de normalidade. O estoico entende algo fundamental. Você não controla o surgimento dos pensamentos, mas controla o assentimento que dá a eles. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a fazer essa distinção. Elas acreditam em tudo que a mente produz. Cada medo vira verdade. Cada crítica interna vira identidade. Cada hipótese vira sentença. E assim vivem aprisionadas em um tribunal mental que nunca encerra o julgamento. Uma mente sem vigilância cria narrativas para justificar o desconforto. Se algo dói, ela inventa culpados. Se algo falha, ela constrói rótulos. Se algo foge ao controle, ela transforma em catástrofe. Não por maldade, mas por hábito. A mente prefere uma explicação ruim ao silêncio da incerteza. E quando você não percebe isso, começa a reagir não ao que acontece, mas ao que imagina que está acontecendo. A vida real passa, a vida mental domina. Marco Aurélio escrevia para si mesmo porque sabia que até um imperador pode se tornar escravo dos próprios pensamentos. Não do inimigo externo, mas do ruído interno. Ele não escrevia para criar frases bonitas, escrevia para lembrar quem estava no comando. A mente é uma ferramenta poderosa, mas precisa de disciplina. Sem disciplina, ela governa você. Com disciplina, você governa a si mesmo. Repare como muitos sofrimentos não estão ligados a fatos, mas a interpretações automáticas. Alguém se afasta e você conclui abandono. Um plano falha e você conclui incapacidade. Um silêncio surge e você conclui rejeição. Nenhuma dessas conclusões é o fato. São leituras emocionais não questionadas. O estoico aprende a pausar nesse exato ponto. Ele pergunta: isso é realidade ou interpretação? Isso é fato ou medo? Essa pausa parece pequena, mas é nela que a liberdade começa. Uma mente acelerada não se acalma com distração, se acalma com presença. Distração empurra o problema para depois. Presença dissolve. Quando você observa um pensamento sem se identificar com ele, algo se rompe. Ele perde força. Ele passa a ser apenas um evento mental, não uma ordem. E essa mudança é profunda. Você deixa de obedecer automaticamente e passa a escolher conscientemente. O perigo não está em pensar demais. Está em nunca questionar o que se pensa. Está em permitir que o diálogo interno seja conduzido por impulsos antigos, feridas abertas, medos não resolvidos. Isso corrói por dentro, cansa sem aviso, rouba clareza. O corpo sente antes da mente admitir. Tensão nos ombros, respiração curta, irritação constante. Tudo isso são sinais de uma mente que governa sem critério. O estoico moderno não tenta silenciar a mente à força. Ele aprende a observá-la. Aprende a interromper o fluxo quando percebe repetição inútil. Aprende a não alimentar pensamentos que não conduzem à ação virtuosa. Porque pensamento também é alimento. O que você repete, cresce. O que você questiona, enfraquece. O que você ignora, perde espaço. Existe um ponto decisivo.
Quando você percebe que não é obrigado a seguir todo o pensamento que surge, essa percepção muda o eixo da sua vida. Você passa a escolher respostas em vez de reagir por reflexo. Passa a sentir sem se perder. Passa a agir com mais sobriedade. Não porque ficou frio, mas porque ficou lúcido. Se sua mente está em guerra, não procure novos estímulos. Procure direção. Observe o que você permite crescer em silêncio. Questione o que se repete sem produzir nada. Interrompa o que te enfraquece. A mente pode ser prisão ou fortaleza. A diferença está em quem governa. Quando você assume esse governo, algo se reorganiza. O mundo externo continua instável. As pessoas continuam imperfeitas. As situações continuam imprevisíveis. Mas você não é mais arrastado. Você permanece. E permanecer consciente em meio ao caos é uma das formas mais puras de liberdade. Nem tudo o que te aconteceu foi culpa sua, mas tudo o que você faz com isso é sua responsabilidade. Essa distinção muda vidas, mas quase ninguém quer encará-la. Porque enquanto você permanece na culpa, você sofre. E enquanto você permanece apenas no sofrimento, você não age. A responsabilidade estoica não é acusação, é libertação. Ela não pergunta quem errou. Ela pergunta o que agora depende de você. E essa pergunta devolve o governo da própria vida. Muitas pessoas permanecem presas a ciclos, não porque o mundo é cruel, mas porque aprenderam a reagir sempre do mesmo jeito. Mudam os rostos, mudam os cenários, mas a resposta interna é idêntica. A mesma expectativa, o mesmo medo, a mesma desistência silenciosa. E então concluem que o destino se repete. O estoico entende algo mais profundo. O mundo não repete, ele testa, e o teste continua até que você mude a postura. Responsabilidade não significa negar o que te feriu, significa não permitir que isso continue decidindo por você. Há dores que não foram escolhidas, traições, perdas, abandonos, injustiças. Tudo isso existe, mas o que você faz depois disso é escolha diária. Permanecer ressentido, permanecer desconfiado, permanecer fechado. Isso pode parecer proteção, mas é continuação do dano. É entregar ao passado o direito de escrever seu futuro. Epicteto foi escravo, viveu sob humilhação real. Ainda assim afirmou que ninguém pode ferir sua essência sem o seu consentimento. Isso não é romantizar a dor, é afirmar a soberania interna. Enquanto você acredita que sua reação é inevitável, você se torna previsível. E previsibilidade emocional é uma forma de prisão. O estoico rompe esse padrão quando assume responsabilidade pela própria resposta, mesmo quando a situação foi injusta. Observe como a mente gosta de se esconder atrás de justificativas. Eu sou assim por causa do que fizeram comigo. Eu não confio porque já me machuquei. Eu não tento porque já falhei. Essas frases parecem razoáveis, mas mantêm você parado. Elas explicam, mas não transformam. O estoico prefere uma verdade difícil a uma explicação confortável. Ele sabe que entender não é o mesmo que mudar, e que mudança exige ação consciente. Assumir responsabilidade dói no início, porque exige admitir que você permaneceu em lugares onde já podia ter saído, que aceitou menos do que sabia que merecia, que repetiu padrões por medo de ficar sozinho, que adiou decisões esperando que alguém resolvesse por você. Esse reconhecimento não é autoataque, é clareza. E clareza é o primeiro passo da ação eficaz. Quando você assume responsabilidade, algo se quebra. O ciclo perde força. A narrativa da vítima começa a se dissolver. Não porque o que aconteceu deixou de importar, mas porque deixou de governar. Você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que isso exige de mim agora. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Ela desloca o foco do passado para o presente, do lamento para a ação, do peso para a direção.
O estoico não espera que o mundo seja justo para agir com justiça. Não espera que os outros mudem para se posicionar melhor. Ele entende que sua única obrigação real é com a própria conduta. E quando você cuida da conduta, o resto perde poder. Pessoas continuam errando, situações continuam difíceis, mas você não se perde nelas. Responsabilidade também é perceber quando você se sabota. Quando diz sim para evitar conflito, quando permanece para evitar o vazio, quando se cala para evitar a verdade. Nada disso é imposto, é escolha, e escolhas podem ser revistas, mas só por quem assume que está escolhendo. Enquanto você atribui tudo ao exterior, você se ausenta da própria vida. Existe liberdade nesse ponto. Não a liberdade eufórica das promessas rápidas, mas a liberdade sólida de quem sabe que pode agir diferente. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem garantias. Você não controla o que aconteceu, mas controla o próximo passo. E o próximo passo, repetido com consciência, muda o caminho inteiro. Se você sente que está preso em ciclos antigos, não pergunte quem te feriu primeiro. Pergunte onde você continua entregando o comando. Essa é a pergunta estoica. E a resposta, quando vem, não acusa, ela orienta. Porque a responsabilidade não te prende, ela te devolve a si mesmo. A pressa de chegar rouba a beleza do caminho e, pior ainda, rouba a consciência do agora. Você foi treinado a acreditar que tudo precisa acontecer rápido, resultados imediatos, respostas instantâneas, decisões sem pausa, mas essa urgência constante não nasce da eficiência, nasce do medo. Medo de ficar para trás, medo de perder tempo, medo de encarar o vazio que surge quando nada acontece. E esse medo disfarçado de velocidade corrói sua capacidade de perceber o que realmente importa. O estoico não corre atrás do futuro, ele caminha firme no presente. Porque entende que o futuro não se conquista à força, ele se prepara. E preparação exige tempo, silêncio e atenção. Quando você se apressa, você atropela sinais, ignora limites, confunde ansiedade com intuição. A mente acelerada chama isso de foco, mas o corpo sabe que é fuga. Fuga do desconforto de estar aqui, agora, sem garantias, sem aplausos, sem certezas prontas. Quantas decisões você tomou apenas para aliviar a angústia do esperar? Quantas escolhas foram feitas não por clareza, mas para acabar logo com a dúvida? A pressa cria decisões frágeis. Elas até parecem resolver algo no curto prazo, mas deixam um rastro de desgaste interno. Você chega mais rápido, mas chega vazio. Chega sem ter aprendido. Chega sem ter se tornado alguém capaz de sustentar o que conquistou. O estoico entende que não adianta chegar a um lugar onde sua mente ainda não alcançou. O caminho não é um obstáculo entre você e o destino. Ele é o lugar onde você se transforma no tipo de pessoa que consegue lidar com o que vem depois. Quando você ignora isso, tenta pular etapas, e toda etapa pulada cobra retorno. Em forma de insegurança, em forma de medo de perder, em forma de necessidade constante de provar valor. A pressa não economiza tempo, ela transfere o custo para dentro. Existe uma sabedoria silenciosa na lentidão consciente. Não a lentidão da procrastinação, mas a lentidão da presença, aquela que observa antes de agir, que sente antes de decidir, que aceita não saber por um tempo. A mente moderna odeia isso porque quer controle, quer previsibilidade, quer garantias. Mas a vida não se revela sob pressão. Ela se revela quando você para de forçar e começa a perceber. O estoico treina a paciência não como passividade, mas como força estratégica. Ele sabe esperar sem se abandonar. Sabe sustentar o vazio sem preenchê-lo com escolhas precipitadas. Sabe que o tempo certo não é o que o ego deseja, mas o que a realidade permite.
E aceitar isso é um ato de maturidade, porque exige abandonar a ilusão de que você está no comando de tudo. Repare como a pressa cria ruído interno, pensamentos atropelados, decisões impulsivas, irritação constante, a sensação de que nunca é suficiente, nunca está bom, nunca está completo. Isso não é ambição saudável, é descompasso. O estoico busca alinhamento. Ele prefere um passo firme a 10 passos ansiosos. Porque sabe que o passo firme sustenta, o ansioso desmorona. Quando você desacelera conscientemente, algo se revela. Você começa a ouvir o corpo, a mente clareia. As escolhas ficam mais simples, não mais fáceis, mas mais claras. Você para de confundir urgência com importância. Aprende a distinguir o que pede ação imediata do que pede maturação. E essa distinção muda a forma como você vive. Você passa a agir menos por impulso e mais por intenção. A pressa também é uma forma de apego. Apego ao resultado, apego à imagem de sucesso, apego à ideia de chegar antes dos outros. Mas a vida não é uma corrida. E mesmo que fosse, não vence quem chega primeiro. Vence quem chega inteiro, com caráter, com lucidez, com presença. O estoico sabe que não adianta acelerar se isso custa a própria paz. Se você sente que está sempre correndo, pare e observe. Não para desistir, para perceber do que está fugindo. Muitas vezes a pressa esconde uma dor não sentida, um medo não encarado, uma decisão evitada. Desacelerar traz isso à tona, e por isso assusta, mas também por isso cura, porque o que vem à tona pode ser trabalhado, o que é evitado continua mandando. Não se apresse para resolver tudo, resolva o que depende de você agora, com atenção, com sobriedade, com respeito ao tempo das coisas. A vida não exige velocidade, exige presença, e presença transforma o caminho em mestre, não em inimigo. Se isso toca você, observe onde está correndo sem necessidade, onde está tentando chegar antes de estar pronto. Esse é o ponto, e desacelerar aí não é fraqueza, é sabedoria em ação. Aquilo que você alimenta em silêncio constrói quem você se torna. Nada do que cresce dentro de você surge por acaso. Pensamentos repetidos, emoções toleradas, crenças não questionadas formam uma arquitetura invisível que sustenta suas decisões, seus medos e seus limites. Você não percebe essa construção acontecendo porque ela é lenta, mas um dia percebe os efeitos. Reações automáticas, desconfiança constante, cansaço que não passa. Tudo isso foi cultivado, mesmo sem intenção. O estoico sabe que a mente é como um campo fértil. Não escolhe o que nasce, mas escolhe o que rega. E o que é regado cresce. Aquilo que você revisita todos os dias se fortalece. Aquilo que você observa sem alimentar perde espaço. Esse é um princípio simples, mas profundamente ignorado. A maioria das pessoas passa o dia inteiro alimentando o que as enfraquece e depois se pergunta por que se sente fraca. Repare no diálogo interno que você mantém quando ninguém está ouvindo. Ele é duro, impaciente, exigente, desconfiado. Esse tom não surgiu do nada, foi aprendido, foi repetido, foi normalizado e hoje governa suas escolhas sem que você perceba. O estoico interrompe esse ciclo quando percebe que não é obrigado a tratar a si mesmo como inimigo. Vigilância mental não é rigidez, é cuidado, é escolher com atenção o que merece permanecer. Tudo o que você consome entra em você. Palavras, imagens, conversas, comparações, nada disso passa ileso. Mesmo quando você acha que não está sendo afetado, está. A mente registra. O corpo responde, a emoção acumula, e então você reage sem entender por quê. O estoico não tenta se isolar do mundo, mas filtra. Ele entende que não precisa absorver tudo para estar informado.
não precisa reagir a tudo para estar vivo. Existe uma diferença entre sentir e ruminar, entre perceber e se perder. Quando você repete uma emoção sem transformá-la em ação consciente, ela se torna hábito, e hábitos emocionais moldam identidade. Você começa a se apresentar ao mundo a partir do que sente com mais frequência. Irritado, ansioso, defensivo, e chama isso de personalidade. Mas não é personalidade, é condicionamento. O estoico moderno rompe esse condicionamento com presença. Ele observa o impulso antes de segui-lo. Questiona o pensamento antes de aceitá-lo. Não alimenta o que não deseja ver crescer. Isso exige disciplina silenciosa. Não é algo que se mostra, é algo que se pratica. Um pensamento negativo surge, ele não o combate, ele não o dramatiza, ele não o segue, ele observa e, ao não alimentar, enfraquece. Existe poder nesse gesto, um poder que não depende de controle externo, porque quem governa o que cultiva por dentro não se perde facilmente por fora. O mundo continua oferecendo estímulos. Pessoas continuam projetando, situações continuam provocando, mas você não absorve tudo, você escolhe. E essa escolha diária constrói estabilidade. Aquilo que você alimenta hoje define como você reagirá amanhã. Se você rega o ressentimento, ele vira amargura. Se rega o medo, ele vira paralisia. Se rega a comparação, ele vira inveja. Mas se rega o silêncio, ele vira clareza. Se rega a atenção, ela vira presença. Se rega a responsabilidade, ela vira força. Nada disso acontece de uma vez. Acontece em silêncio, e por isso é tão poderoso. O estoico não espera se sentir melhor para agir melhor. Ele age melhor para, com o tempo, sentir melhor. Porque sabe que emoção segue ação disciplinada. Não o contrário. Cuidar do que você alimenta não é moralismo. É estratégia de sobrevivência interna. É proteger o espaço onde suas decisões nascem. Se você quer mudar sua vida, observe o que você vem cultivando sem perceber. Não o que você diz que valoriza, mas o que você repete. Onde sua atenção repousa com mais frequência. Aquilo que ocupa sua mente quando nada é exigido de você. Ali está a raiz. E mudar a raiz muda a árvore inteira. Não espere um grande evento para transformar o que cresce dentro de você. Comece interrompendo o que te enfraquece e fortalecendo o que te sustenta. Essa é uma das formas mais discretas e eficazes de liberdade. O silêncio que mais assusta é o mesmo que pode te curar. Não o silêncio externo, mas o interno. A ausência de ruído que surge quando você para de se distrair, de se explicar, de se defender. Esse silêncio não é vazio, é confronto. E por isso tanta gente foge dele. Porque no silêncio não há plateia, não há justificativa, não há fuga. Só você diante do que ainda não foi resolvido. O mundo moderno te treinou para preencher todos os espaços, sons constantes, informação contínua, estímulos sem pausa. Tudo isso cria a ilusão de movimento, mas impede o encontro. Quando o barulho cessa, o que foi empurrado para baixo emerge. Medos antigos, tristezas adiadas, desejos ignorados. O silêncio não cria nada disso. Ele apenas revela, e revelar assusta quem passou a vida inteira se escondendo atrás do ruído. O estoico não teme esse encontro. Ele o busca, não como castigo, mas como ferramenta. Porque sabe que nenhuma ação externa tem valor se não nasce de um centro interno alinhado. E esse centro só é acessível quando o barulho diminui. Quando você para de reagir ao mundo e começa a observar a si mesmo. Não com julgamento, mas com atenção. Atenção honesta, atenção firme. Existe um desconforto inicial no silêncio. A mente acelera, o corpo inquieta.
O impulso de pegar o celular surge quase automaticamente. Isso não é vício tecnológico apenas, é medo de sentir, medo de perceber que algo dentro pede cuidado. O estoico entende que atravessar esse desconforto é parte do treino. Ele permanece, respira, observa, não se apressa em preencher. Porque sabe que toda inquietação respeitada se acalma. Quando você sustenta o silêncio, algo muda. A mente começa a organizar o que estava disperso. Pensamentos perdem urgência. Emoções se tornam mais claras. Você passa a distinguir o que é essencial do que era apenas ruído acumulado. Não porque resolveu tudo, mas porque parou de fugir. E parar de fugir é um dos atos mais poderosos que alguém pode cometer. O silêncio também desmonta personagens. Sem o olhar do outro, sem a narrativa repetida, você percebe quem realmente é quando ninguém espera nada de você. Isso pode doer, mas também liberta. Porque muitas das máscaras que você sustenta existem apenas para manter uma imagem. No silêncio, elas caem. E o que sobra pode ser simples, mas é verdadeiro. O estoico aprende a fazer do silêncio uma casa, não uma ameaça. Ele retorna a esse espaço sempre que o mundo o puxa demais para fora. Não para se isolar, mas para se alinhar. Para lembrar de onde vêm suas decisões. Para não permitir que o caos externo se transforme em caos interno. Esse retorno frequente cria estabilidade, cria um eixo que não depende do humor do dia nem da reação alheia. Você não precisa se retirar do mundo para encontrar silêncio. Precisa se retirar do excesso, excesso de opinião, excesso de comparação, excesso de reação. Quando você reduz isso, o silêncio aparece naturalmente. E com ele, uma clareza que não vem do pensamento acelerado, mas da observação calma. O estoico valoriza essa clareza mais do que qualquer resposta rápida. Se o silêncio te incomoda, não o evite. Observe o incômodo. Ele aponta exatamente onde algo precisa ser visto. Ficar nesse espaço por alguns minutos já é suficiente para iniciar uma mudança. Não para resolver tudo, mas para interromper o ciclo da fuga. E interromper a fuga é o começo da cura. O silêncio não te tira nada. Ele te devolve. Devolve presença. Devolve sobriedade, devolve governo interno, e quem governa a si mesmo não precisa gritar para existir. Ele apenas age com firmeza quando é necessário. Se você ainda preenche todos os espaços, experimente deixar um vazio hoje. Sem distração, sem explicação, apenas presença. O que surgir ali não é seu inimigo, é seu professor. Soltar não é perder. É criar espaço para o que ainda não pôde nascer. Existe um tipo de morte silenciosa que acontece quando você permanece onde a vida já não circula. Não é o fim explícito que dói, é a permanência. Ficar onde a alma já partiu. Sustentar histórias que não respiram mais. Carregar versões de si que já não correspondem ao que você se tornou. Isso não parece fracasso. Parece constância, mas é medo, medo do vazio que vem depois do soltar. O estoico entende algo que muda tudo. Nada floresce em solo saturado. Quando tudo está cheio, nada novo entra. Quando você segura demais, sufoca. O controle excessivo fecha as janelas. O apego impede o ar de circular. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver em modo de contenção. Não arrisca, não expande, não confia, apenas administra o que sobrou. Isso não é viver, é sobreviver emocionalmente. Soltar exige presença, exige perceber que o vazio não é ausência, é fertilidade. É o espaço onde algo diferente pode crescer. Mas para isso, você precisa resistir ao impulso de preencher imediatamente. O coração moderno não tolera intervalos. Quer respostas rápidas, quer garantias, quer saber o que vem depois antes de sair do lugar. O estoico aceita não saber.
Porque entende que o apego à certeza é uma forma disfarçada de medo. Muitas vezes você não se apega ao que é, mas ao que poderia ter sido. A ideia, a promessa, a versão idealizada. E isso cria uma prisão sofisticada. Você passa a amar não a realidade, mas a expectativa. E quanto mais alimenta essa expectativa, mais se distancia do presente. O estoico corta esse vínculo com lucidez. Ele honra o que foi, aprende com o que doeu, mas não permite que isso ocupe o espaço do agora. Soltar não é negar a dor, é respeitar o ciclo, é reconhecer que algo cumpriu seu papel. Relações, sonhos, papéis, até dores têm tempo. Quando esse tempo passa, insistir é desrespeitar a própria vida. A natureza não se apega, o rio não segura a margem. A árvore não luta para manter folhas mortas. Só o ser humano insiste em carregar o que já não vive, por medo de ficar consigo mesmo. O estoico aprende a soltar com reverência, sem raiva, sem dramatização, sem ressentimento. Ele não expulsa o passado, ele o despede, com gratidão pelo que ensinou e firmeza para não repetir. Essa postura exige maturidade, porque é mais fácil culpar, endurecer, fechar. Soltar com consciência é um ato de coragem silenciosa. Ninguém aplaude, mas tudo se reorganiza por dentro. Quando você solta de verdade, algo acontece. Não uma explosão emocional, mas um alívio sutil. A mente desacelera, o corpo respira melhor, a vida deixa de parecer um peso constante. Você não sabe exatamente o que vem depois, mas sente que está mais leve para caminhar. E essa leveza não vem de conquistas externas, vem da retirada de excessos internos. O novo não entra onde não há espaço. A clareza não surge onde há ruído. A paz não se estabelece onde há insistência. Soltar é preparar o terreno, é limpar o campo, é aceitar que a vida se move e que resistir a esse movimento só gera fricção. Quanto mais você força, mais dói. Quanto mais aceita, mais flui. Talvez você esteja segurando algo agora, um vínculo, uma identidade, uma ideia de futuro, uma promessa antiga. Observe, não com pressa de resolver, com honestidade, o que já não pulsa, o que já não cresce, o que já não sustenta. Isso não é perda, é sinal de transição. E toda transição pede coragem para deixar ir. Soltar não é o fim, é o espaço antes do começo. É a janela aberta depois de muito tempo fechada. É o suspiro que diz agora posso respirar. E quando você entende isso, percebe que nunca esteve perdendo nada essencial. Estava apenas carregando demais. Se você chegou até aqui, algo em você já começou a mudar. Não porque ouviu palavras bonitas, mas porque reconheceu verdades difíceis. O estoicismo não serve para confortar ilusões. Ele serve para acordar consciências. E consciência desperta nunca volta a dormir do mesmo jeito. A partir do momento em que você percebe onde está preso, não pode mais fingir que não sabe. E isso é um ponto sem retorno. Não espere que tudo se resolva para viver diferente. A vida não funciona assim. O mundo continuará instável. As pessoas continuarão falhando. As situações continuarão escapando ao seu controle. Mas você não precisa mais ser levado junto. O verdadeiro poder não está em controlar o externo. Está em não se perder por dentro. E isso você já começou a treinar aqui. Talvez você ainda sinta medo. Isso é normal. Soltar não elimina o medo imediatamente. Ele apenas deixa de obedecê-lo. Coragem não é ausência de receio. Coragem é agir apesar dele. O estoico não promete tranquilidade constante. Ele promete solidez. A capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o chão treme. E isso vale mais do que qualquer segurança artificial.
Observe como sua mente reage depois deste vídeo. Observe o impulso de voltar aos velhos hábitos. As antigas justificativas. As narrativas que te mantinham no mesmo lugar. Isso vai acontecer. E está tudo bem. A diferença agora é que você percebe. E perceber muda tudo. Porque aquilo que é visto não governa mais no escuro. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas não voltar a se enganar. Precisa sustentar a decisão silenciosa de não carregar mais o que não te pertence. Uma expectativa por vez, um pensamento por vez, um apego por vez. A liberdade não chega em um grande gesto. Ela se constrói em pequenas recusas diárias de continuar preso. Lembre-se, nada do que é essencial exige força para permanecer. O que é verdadeiro se sustenta. O que precisa ser segurado à força já está indo embora. E insistir não o tornará seu. Apenas te tornará cansado. A vida não pede que você carregue tudo. Ela pede que você caminhe. E caminhar exige mãos livres. Se este conteúdo fez sentido, não transforme isso apenas em reflexão passageira. Transforme em postura, em escolha prática, em vigilância interna. O estoicismo não é algo que você consome, é algo que você pratica, no silêncio, na rotina, no momento exato em que ninguém está olhando. Se você quer continuar fortalecendo esse governo interno, fique por aqui. Este canal existe para isso, para treinar clareza, para desenvolver disciplina mental, para formar um caráter que não se dobra ao caos. Se ainda não está inscrito, este é o momento. E se chegou até o final, deixe um comentário. Se não souber o que escrever, escreva apenas uma palavra: presença. Isso me dirá que você entendeu. A partir daqui, a escolha é sua. Continuar carregando ou aprender a soltar. O estoico não empurra, ele aponta o caminho. Quem caminha é você. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo que você ainda estava segurando, escreva presença nos comentários. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui nós não fugimos da vida, nós aprendemos a governá-la.